O programa de hoje vai para o Japão. Nossa convidada é Luciana Kani, uma publicitária que mora em Tóquio e resolveu criar uma conta no Instagram para mostrar como é a experiência de morar num país com uma cultura tão diferente da do Brasil. Se você puder abrir o Instagram no perfil Tokyo Beats para acompanhar essa conversa e ver as ilustrações que a Luciana posta lá, eu garanto que vai ficar muito mais divertido. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do Brasil. Oi, Lu, obrigada por participar do programa, bem-vinda. Olá, muito obrigada por me convidar. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu só queria contar aqui que eu estou conhecendo a Luciana pessoalmente. A gente tentou se encontrar em Tóquio há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, porque uma amiga nossa em comum, a Tetê Pacheco, me apresentou o perfil Tokyo Beats. E aí, então, eu fiquei apaixonada. Eu digo, eu preciso conhecer a Luciana. Eu estava adorando a minha experiência no Japão. A gente tentou se conhecer, infelizmente não deu, mas agora com o programa... É bom que a gente vai se conhecendo, né, Lu? E eu queria te dar parabéns. Eu adoro o perfil Tokyo Beats e eu acho que quem mora fora do país sempre tem uma experiência, dependendo do grau, né, do quanto a cultura é diferente, de experimentar coisas novas e às vezes até pagar uns micos, né? Essa foi a ideia do perfil. Como é que surgiu? Então, na verdade, quando eu mudei aqui para Tóquio há 2 anos atrás, enfim, eu comecei a observar as diferenças, porque eu tinha vindo para Tóquio há 13 anos atrás, 14 anos atrás, vim com 3 amigas, passei 10 dias e fui embora. E tinha percebido, nossa, Tóquio é outro mundo, Japão, enfim, mesmo eu fui para outras cidades aqui e tive essa sensação. Mas quando eu vim para morar, eu cheguei aqui num sábado, comecei a trabalhar na segunda. Enfim, peguei o trem e comecei a ver que tudo era diferente. E eu tenho, enfim, uma relação à distância. Meu namorado mora em Vancouver Island, no Canadá. E eu ligava, enfim, para ele, ligava para minha mãe e contava essas coisas. E numa dessas conversas, meu namorado falou, mas por que você não começa a ilustrar isso? Enfim, eu pensei, eu sou uma diretora de arte que não sabe ilustrar. E eu fiquei assim, não, mas eu não sei ilustrar, não sei ilustrar. E ele, enfim, e todo dia eu contava uma coisa diferente, porque como a gente tinha esse fuso, eu falava com ele, enfim, no dia seguinte, né, de manhã, quando eu acordava, e sempre contava alguma coisa, enfim, estranha que eu tinha percebido, ou engraçada, e eu comecei a anotar até, para não esquecer. Sim. E aí, enfim, ele continuou me provocando, e um dia eu falei, eu vou tentar desenhar. Enfim, fui pesquisar um pouco esse estilo mangá, e aí, enfim, acabei fazendo quase uma caricatura minha, japonesa, enfim, de um jeito que eu não precisasse mudar muito, enfim, porque meus skills de ilustração são bem limitados. Enfim, desenvolvi quase que um formato para colocar ali numa forma de diário, quase, enfim, para documentar essas diferenças. E abri essa conta no Instagram, enfim, sem pretensão nenhuma, não sabia, não é uma coisa que eu penso, vou colocar uma ilustração a cada 2 semanas, a cada 1 semana, é quando acontece, enfim, eu anoto e ilustro, e coloco ali, quando eu noto alguma diferença. Então, por exemplo, uma das coisas, para quem não conhece, acho que a maioria, enfim, é um Instagram não super famoso, longe disso, enfim, mas, por exemplo, uma coisa que eu notei, que eu achei surreal, é que o táxi, quando tá verde, está ocupado, e vermelho está livre. E demorou, por exemplo, isso foi algo que eu percebi um tempão depois, e eu lembro, assim, que eu tava ali, sabe, tipo, pedindo táxi, e depois um dia, enfim, notei, falei, não, mas peraí, esse táxi tá vermelho e tá livre, não para. Enfim, até o dia que eu notei essas pequenas coisas, e são várias, enfim, o primeiro deles foi... É muito bom o primeiro, eu ia te perguntar do primeiro, porque é muito bom. O primeiro foi quando eu fui comprar um absorvente na farmácia, e enfim, para quem não veio ainda para Tóquio, as pessoas se surpreendem por perceber que as pessoas não falam inglês aqui, como se pensam assim, uma grande metrópole, todo mundo vai falar inglês. Enfim, não é verdade. A maioria das pessoas não falam. Se você entra num comércio, mesmo num restaurante, você vai ter alguma dificuldade em se comunicar em inglês. Enfim, entrei numa farmácia do bairro e cheguei e tentei me comunicar, pedi em inglês,
nada. Eu falei, meu Deus, e as embalagens, eu não queria encontrar o absorvente, já digo, não queria encontrar. Olhar a embalagem de absorvente, nunca você vai pensar que é um absorvente. Enfim, eu comecei a andar na farmácia e tentar procurar, e o vendedor atrás de mim, e eu continuei, e aí chegou uma hora, eu falei assim, né, fiz um gesto para ver se tinha um papel, uma caneta, e desenhei o absorvente, aí ela achou, quer dizer, e aí foi o primeiro que eu desenhei, e inclusive um amigo meu comentou, nossa, que bom que ela entendeu, porque parece um sorvete. Porque eu achei que você estava pedindo um sorvete. Falei, bom, ok, meu skill de ilustração não é mesmo grande coisa, mas foi assim que eu fiz o primeiro, e aí foi indo. Acho que já tem mais de 50 posts, algo, não sei, algo por aí. Mas, enfim, é divertido. Acho que você acaba desenvolvendo um olhar. Depois disso, me ajudou ainda mais a perceber as diferenças. E eu adoro quando meus amigos japoneses da agência comentam, mas é isso mesmo, porque acho que às vezes eles não percebem, né? E perceber que eu entendi uma diferença cultural que é tão específica. E isso eu adoro. Muito bom. Eu lembro que quando eu cheguei, claro, Londres, em comparação com o Brasil, a gente está numa cultura ocidental, então são poucas as coisas, não tem, né, tantas variações assim como tem para a cultura japonesa. Mas o primeiro aniversário que eu fui levar uma das minhas filhas, na hora de cantar o parabéns, era a casa da pessoa lá e tal, e eu fui animada, happy birthday, batendo palma. E aí quando eu olhei para o lado, ninguém estava batendo palma. Aí eu segurei as mãozinhas assim e fiquei morrendo de vergonha, porque eu não sabia que aqui é o tipo da coisa que ninguém fala, né? Ah, olha, quando for no aniversário de criança ou no aniversário de adulto, você não bate palma. Então, assim, são os micos, né, que a gente vai pagando. O que mais? Eu anotei aqui algumas coisas. Então, por exemplo, de mico, por exemplo, uma coisa que eu descobri há pouco tempo é que não se dá presente para uma mulher grávida, enfim, japonesa, antes do bebê nascer. E faz até sentido se for pensar, enfim, pode acontecer alguma coisa, mas mesmo numa grávida de 8 meses, não se dá, não tem essa coisa de dar o presente. Você tem que esperar a criança nascer, e é quando, enfim, a etiqueta diz que seria o interessante. Mas tem muita coisa, por exemplo, essa coisa de a única coisa, por exemplo, nada, no Japão você não se preocupa com nada, enfim, carteira, ou achar que algo pode ser roubado. Não existe, assim, é uma coisa que as pessoas, a gente tem um pouco essa coisa do brasileiro, de segurar a bolsa, ou de olhar, mas enfim, depois de um tempo morando aqui, você desencana mesmo, porque é um lugar muito seguro. Mas guarda-chuva é interpretado como algo assim de todo mundo. E é tão engraçado, porque assim, tem essa coisa, todos os guarda-chuvas aqui, a maioria, eu até tenho que fazer um Tokyo Beats disso, porque é difícil achar um guarda-chuva que não seja transparente aqui. Todo mundo tem meio que o mesmo guarda-chuva. Um guarda-chuva transparente, que aliás eu acho uma ideia maravilhosa, porque não todos os guarda-chuvas são transparentes, porque você fica olhando o céu, olha todo mundo, então e todo mundo tem, vende em todo lugar, são todos iguais. Mas não é por confundir só, porque muitas vezes, por exemplo, já aconteceu comigo 3 vezes de eu ficar ensopada num dia, porque, sei lá, vou na farmácia, coloco o guarda-chuva, e não é porque tem 10 guarda-chuvas iguais aos meus. Aconteceu a primeira vez comigo, tinha só o meu guarda-chuva, ou seja, alguém que não foi de guarda-chuva saiu da farmácia, pegou meu guarda-chuva e foi embora. E aí a primeira vez eu fiquei, mas não, como assim? Não entendi, fiquei passada. Cheguei na agência, eu lembro que eu reclamei, e aí até a minha amiga chamou atenção, mas você não vê aqui os guarda-chuvas? Tipo, todo mundo pega de todo mundo, guarda-chuva não, guarda-chuva aqui... Guarda-chuva é socializado. Totalmente, e é entendido como tudo bem. Aí a outra vez que eu perdi foi na padaria, e essa foi uma pena porque eu fui na padaria, que é aqui do lado de casa, coloquei, entrei, quando eu vi, um senhorzinho saiu, pegou, e aí eu tinha acabado de comprar o guarda-chuva, eu tinha comprado no dia anterior, porque eu tinha esquecido, comprei um, era novinho, eu cheguei e ainda saí atrás dele, mas não deu tempo. Quando eu fui, falei, bom, eu também não sei se ele ia, primeiro, ele não ia falar, não ia entender inglês,
E era capaz dele ficar bravo comigo. O que você tá com o guarda-chuva de todo mundo? Então não compra mais. Começa a pegar dos outros também, Luciana. Entra no eu não pego nos lugares, mas na agência eu pego. Quando tem lá, eu já não esquento, porque ninguém liga. E isso é uma coisa muito peculiar. E quando eu postei Tokyo Beats, minhas amigas japonesas comentaram, é verdade, nossa, é tão... E aí, eu adoro quando realmente elas... Nossa, mas é mesmo, guarda-chuva é assim, já aconteceu comigo também. E é uma coisa muito comum, assim. Eu fiquei impressionada porque eu fui, sei lá, McDonald's, em alguns lugares, Starbucks. Duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira que tem a ver com o que você falou, que as pessoas estavam dormindo na mesa com o laptop e a bolsa do lado e o celular, e ninguém mexe, ninguém rouba o celular, nada, a bolsa aberta, e a pessoa ali meio tirando um cochilo, tudo bem. E a segunda coisa que me chamou a atenção, né, nesse tempo que eu fiquei lá, nas minhas férias, foi a quantidade de música brasileira que toca nos lugares. Nos cafés. É mais do que no Brasil, eu acho. E é bossa nova, né? A maior parte... bossa nova. É verdade. Olha, então, esse é um bom Tokyo Beats também. É verdade. Eu notei isso. Agora, se bobear, já não presto tanta atenção, mas quando eu cheguei, eu prestava muita atenção. E principalmente nessas redes mais conhecidas, qual que é aquela? Deli De Luca, todas essas, é só bossa nova. O tempo todo. E isso é uma coisa que eu notei aqui. Não sei te explicar, porque, assim, não acho que é uma coisa que, se fosse perguntar, todos eles sabem o que é, ou quem canta, mas acho que é uma música ambiente agradável e tem em muitos lugares, é bem verdade. Bem notado também. Ô, Luciana, eu vi você falando sobre agência, né? Você trabalha em Tóquio, imagino que você não fale o japonês e os colegas de trabalho não falem tão bem o inglês. Como é que é o dia a dia na agência? Então, o time criativo da agência, ele é todo japonês e não é bilíngue. Eles falam japonês, tem poucos estrangeiros na agência, enfim, é um mercado um pouco mais fechado. Então, tem metade de um andar na agência que são tradutoras e que elas entram nas reuniões, quando as reuniões ainda eram, né, pessoalmente, todo mundo recebe, enfim, um aparelhinho, e aí, na verdade, eles falam japonês, e ela traduz em inglês para mim, eu falo inglês, ela traduz em japonês para eles. Assim. Então, a primeira vez que eu tive essa reunião, eu achei que eu estava tendo um choque cerebral, assim, porque, enfim, como na minha profissão, o que a gente faz, basicamente, é escutar ideias e construir em cima da ideia das pessoas e debater, enfim, tem um processo ali, às vezes, de um tempo que você tem que processar e falar, ok, vou dizer alguma coisa que vai construir em cima daquela ideia, mas ainda está processando o inglês porque você não ouve só, ela traduz simultaneamente, então não é que ele fala, silêncio, traduz, não, ele está falando japonês e ela está traduzindo em inglês, e você tem que pensar, então você tem que estar acostumado a ouvir as duas línguas ao mesmo tempo, e a verdade é que inglês também não é a minha primeira língua, né? É isso então tem essa coisa que você ainda fosse, tá bom, tô ouvindo português, tô com foco só no português, mas não, então são duas línguas estranhas, uma que eu praticamente não entendo nada, e a outra em inglês, que eu tenho que prestar atenção, enfim, para entender bem. Então, teve esse processo no começo que foi um pouco... Eu lembro que a primeira reunião, quando eu saí, enfim, meu chefe que me trouxe para cá, me convidou para cá, é brasileiro, eu bem mais acostumado com a cultura japonesa, tenho uma esposa japonesa, enfim, veio para o Japão muitas vezes antes de se mudar, mas enfim, quando ele já estava aqui há um tempo, quando eu vim, e quando eu saí, eu lembro dessa primeira reunião, eu falei, como é que você faz? Aí ele falou, bem-vindo à minha vida é essa, enfim. E, porque, enfim, eu tenho alguns clientes que eu trabalho só em inglês, mas ele trabalha sempre, assim, japonês e inglês, enfim. É um processo, assim. Mas agora eu já tô mais acostumada. Mas, enfim, essa acho que é a parte divertida, na verdade. Acho que de morar fora, e isso é que eu gosto tanto, eu acho que tem esse lado que você desperta tantas outras habilidades que talvez você não despertaria se você estivesse na sua zona de conforto, sabe? Então foi interessante por exemplo, quando eu mudei para cá, uma coisa que me chamou muita atenção era como os japoneses entendiam, por exemplo, quando eu pedia algo, porque o japonês tem uma coisa da cultura de ser muito, enfim, deles serem muito simpáticos e serem muito educados, tentar se agradar, não tem essa coisa do confronto,
enfim. Então tem uma coisa difícil de argumentar quando ele não concorda com uma decisão que você tomou. Você não vai entender de cara que ele não concordou. Ele só não vai provavelmente fazer, porque não é que ele bate a cabeça e faz, principalmente as gerações mais novas, enfim. Então é uma coisa assim, ele não concordou, ele não disse, ele não vai fazer, você não sabe. Então, eu tive um processo, assim, no início, de falar, meu Deus, mas será que ele não entendeu que eu dei essa direção no projeto? E você falava, não, aí eu comprei um livro que chama A Mente Japonesa. Enfim, me ajudou horrores, porque eu comecei a ler, entender, enfim, de como é a cultura e de como eles foram se desenvolvendo e como eles trabalhavam, enfim, com essa coisa de cultivar o arroz, de comunidade, que como era importante para eles tipo, fazer parte da comunidade. Então, você dizer algo contra, você ter uma ideia diferente, não era uma coisa, antigamente, que era uma coisa que era aceitável, por exemplo, como nos Estados Unidos, que é encorajado, né? As pessoas encorajam, você tem sua opinião. Por exemplo, nos Estados Unidos eles debatem na escola desde pequenininho. Aqui não, aqui as escolas, enfim, uma coisa que está até no Tokyo Beats, que eu descobri que, enfim, nas escolas japonesas, mesmo a cor do cabelo tem que ser, não pode mudar. Então, se uma criança nasce com cabelo que não é completamente escuro, a mãe tem que reportar, tem que ir na escola e dizer, esse cabelo não é pintado, esse é um cabelo natural dela, porque todo mundo tem o mesmo cabelo, o uniforme, tudo igual. Então, assim, são coisas que você fala, é claro que isso está mudando, tem escolas que são diferentes, mas vem de um país com uma tradição assim, com uma cultura assim. Então, enfim, demorou muito para eu entender, enfim, que eles não concordam, então eu tenho que puxar, olha, eu acho que você não concorda, então vamos lá, vamos tentar entender por quê. Então, você tem que ter uma outra tática para poder lidar. Mas essa é a parte que eu acho interessante de morar fora. Eu acho que para todo mundo que tem essa vontade, não importa se é um país tão diferente como o Japão, se é um país que parece mais similar ou que fala a mesma língua ou não, eu acho que é entender que não dá para assumir nada, sabe? Não dá para assumir que, eu já sei como é que é, ou porque eu assisto filme americano, porque eu já sei que os Estados Unidos americanos são assim. E não é assim. Eu acho que chegar com uma certa humildade, tentar entender um pouco a cultura, eu acho que ajuda no final, enfim, para a gente se adaptar melhor, sabe? Mas para mim foi um tremendo aprendizado, assim, de lidar com o japonês no dia a dia e sentir essa dificuldade de compreensão, sabe? Dos dois lados. Eu não entendia por que eles não estavam fazendo e provavelmente eles não entendiam por que eu estava pedindo aquela direção. Mas aí, enfim, no final, depois fica engraçado. Mas no momento, um pouco menos engraçado. Luciana, você já teve a experiência, você já morou em Portugal, já morou nos Estados Unidos e agora mora no Japão. Portugal foi mais fácil, por exemplo, por causa da língua, ou não? Ou foi mais difícil? E Estados Unidos? Conta um pouquinho como é essa experiência em ter morado em lugares tão diferentes. Isso foi exatamente o que eu assumi no começo, assim. Portugal foi o primeiro lugar que eu mudei, a primeira vez que eu saí do Brasil fui para Portugal, foi o lugar que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 9 anos lá, mas foi um lugar, comparando com Chicago e Tóquio, acho que foi um lugar que demorou mais tempo para eu me sentir em casa. E eu acho que tem a ver um pouco com essa ideia que a gente assume, a gente fala a mesma língua, tinha muito brasileiro na época que eu fui, acho que foi em 2006, enfim, conhecia muitos brasileiros lá, achei que ia me sentir em casa, mas na verdade não é bem assim. E eu acho engraçado, tem uma pessoa, enfim, quando eu mudei, eu fui trabalhar com um português, e um dia ele falou assim, Luciana, vou te dizer uma coisa, vou te dar um exemplo. Vocês têm o samba, a gente tem o fado. Por aí você já entendeu tudo. Então, já dá para entender a diferença, é verdade, você pensa no samba e no fado, não poderiam ser mais opostos, isso diz muito sobre a cultura no país. Então, assim, eu acho que tem um lado de assumir, eu acho que eu assumi em Portugal, vai ser fácil, e quando eu vim para Tóquio, foi o contrário, eu falei, gente, eu vou ser um alienígena, não há nenhuma chance de que eu vá me sentir em casa no Japão. E aí me surpreendeu pelo contrário, porque eu cheguei aqui tão, assim, sem expectativas de me sentir em casa, porque eu acho que quando você muda, principalmente no começo, você fica tentando achar coisas familiares. Mas isso me lembra o Brasil. Mas isso vai me fazer sentir em casa. Esse restaurante tem no seu... E quando você vem de um jeito, de um olhar de... vai ser tudo diferente. Eu até usava isso de exemplo, eu lembro que era... vou parecer que eu estou viajando o tempo todo em Tóquio. Eu acho que vou ter aquela sensação, porque viagem, você nunca espera estar em casa. Pelo contrário, você busca o diferente, né? Você está sempre buscando, vou experimentar o que tem de diferente, porque eu estou viajando. Então, eu tive um pouco esse comportamento aqui. Eu vou
vou experimentar, eu vou estar sempre viajando, eu nunca vou voltar para casa, nunca vou me sentir em casa. E eu me surpreendi de descobrir muitas coisas, enfim, que tinham a ver comigo, de que foi fácil, de que eu achei que seria mais difícil. Por exemplo, eu não era muito fã de comida japonesa, por exemplo. Eu lembro que meus amigos estavam super tirando sarro, que eu ia morrer de fome. Enfim, descobri um monte de coisas que eu gosto aqui. Hoje em dia como coisas que eu não comia antes. Enfim, eu acho que todo esse lado é interessante quando você vai com um olhar um pouco de viajante também, sabe? Todo mundo diz, é a maior verdade, viajar é uma coisa, mudar para aquele país é completamente outra. Óbvio, você vai lidar com burocracia, você vai lidar com frustração, né? A burocracia, o processo daquele país provavelmente vai te frustrar, porque é diferente do seu. E se burocracia já é chata na nossa língua, no nosso país, imagina, enfim, com pessoas que não entendem a gente, tem muita frustração. E ser estrangeiro é não pertencer. Ponto. Assim, é uma constante briga sobre pertencimento. Então, em algum momento, ou você assume, eu estou bem nesse desconforto, porque, enfim, por exemplo, o meu desconforto em Tóquio é a barreira da língua, não é, enfim, muitas vezes eu tô aqui, enfim, é uma cidade que tem muitos bares pequenininhos, restaurantes pequenininhos, então muitas vezes você entra num lugar, a pessoa que está ali cozinhando, ou tem, enfim, ou tá no bar, é o dono, ou é a pessoa, e eu adoro isso, é uma coisa que tinha um pouco em Portugal, que Chicago não tinha de jeito nenhum, mas que em Portugal, por exemplo, eu tenho muitos, uns dos meus melhores amigos são donos de restaurante, de enoteca pequenininha, então, que é aquele lugar que você vai tantas e tantas, tantas vezes, que você se torna, você já é tratada pelo nome, é uma coisa que eu amo. Ai, Luciana, você entra num restaurante, alguém sabe meu nome, para mim enfim, é um céu. Só que aqui nunca vai acontecer, porque eu não consigo falar com as pessoas, sabe? É muito difícil. Então, quando eu acho, por exemplo, um restaurante, eu vou muito comer sozinha, enfim, aqui eu não sinto, enfim, eu já me acostumei a jantar, almoçar sozinha muitas vezes, enfim, eu tenho esse espírito de estou viajando, então eu gosto muito de sair assim, então vou e sento às vezes num balcão, e aqui tem muito balcão, que faz se sentir um pouco ainda melhor. Você não está numa mesa, num restaurante, você está num balcão. E aí o natural é você já querer conversar com a pessoa ali atrás. E tem essa barreira aqui, enfim, tem. E é uma pena. Isso é uma coisa que, enfim, eu comecei até a estudar japonês, mas... Eu ia te perguntar se você fala japonês, como é que tá o teu japonês? O japonês está assim, para pedir vinho, para chamar o garçom, você chamar o garçom, você pedir vinho tinto, vinho branco. Enfim, coisas que do restaurante, mas para desenvolver uma conversa, enfim, agora até nem estou fazendo, por acaso parei faz uns meses, mas enfim, era uma pretensão mais de conseguir um mínimo, assim, mas não sei, acho que é uma barreira difícil ainda de quebrar para desenvolver um diálogo, fazer uma amizade, você tem sempre que... Nem aquele restaurante que você vai mais frequente, assim, o garçom não, pelo menos te dá aquela olhadinha, tipo, você... Tem um aqui que eu acho que eu já fui, sei lá, mais de 100 vezes, e quando eu apareço, quando eu viajo um tempo, eu fico um tempo sem aparecer, aí eu já vejo que eles todos já fazem assim, enfim, já conseguem um lugar, e aí a gente consegue trocar 3 palavras, mas assim, eu consigo entender que você já é querida num lugar, é quando você pede um prato que não tem, que eles conseguem fazer, então aqui eles já fizeram, e eu lembro que eu cheguei uma vez, era um prato do jantar, ainda não era o horário do jantar, e aí ele fez alguma coisa tipo, tio tomate, vou ver. Aí eu já entendi que ele falou, espera um pouco, tal, e aí conseguiu fazer. Mas essas coisas, enfim, mas a gente não consegue conversar. Então, assim, eu já levei todo mundo que vem me visitar, eu levo lá. E, enfim, eu vejo que ele trata, eu vejo, mas assim, a conversa não vai mais que 3 palavras, sabe? Tipo, mas tudo bem. Esse é um lado do Japão que tem que entender, assim, mas eu acho que, enfim, faz tudo parte de experiências. Eu acho realmente enriquecedor. Eu acho. Por isso que, assim, enfim, essa coisa de mudar, eu tenho alguns países, assim, na minha cabeça que eu falo, não sei se eu moraria, mas eu sou muito aberta, assim. Por isso, quando apareceu esse convite do Japão, eu falei, gente, não aparece, sei lá, enfim, não é uma coisa que vai aparecer muitas vezes na vida. É uma oportunidade de trabalho em Tóquio. E vale, assim. Eu acho que mesmo quando é ruim, é bom, sabe, morar fora. Eu acho mesmo, eu já encontrei muita gente que foi, principalmente em Portugal, nos 9 anos que eu fiquei, meu Deus, a quantidade de brasileiros que foram, e das pessoas que voltaram, e eu vi gente se adaptar lindamente, gente que tá lá, enfim, 20 anos, gente que não se adaptou, e que ficou 1 ano e meio, 2 anos, e que você vê que a experiência não foi boa para a pessoa, mas mesmo assim, depois que você fala com essa pessoa, anos depois, ela voltou para o Brasil, ela vai falar dessa experiência de um jeito bom. De jeito diferente, porque não tem como não aprender,
sabe? Não tem como não despertar um lado da sua cabeça que você não está usando, ou uma percepção, ou uma habilidade, não tem, porque é difícil no começo, é difícil, sabe? Então, eu acho que é quase impossível mesmo, por exemplo, Chicago, para mim, foi difícil, a coisa enfim, da temperatura, enfim, várias coisas ali foram um pouco mais complicadas, eu passei um momento, por exemplo, também você morar fora, quando coisas difíceis acontecem no Brasil, transforma um pouco a tua experiência fora, então, para mim também, Chicago teve um pouco isso, mas mesmo assim, eu olho para trás e falo, gente, que incrível que eu fiquei lá, sabe, quase 3 anos, naquela cidade, com as dificuldades que foram, eu acho que tem sempre esse lado, vai ser sempre bom mesmo quando for difícil, sabe? Então, eu sempre encorajo todo mundo para morar fora um tempo, assim. Eu sempre quis, desde que, enfim, eu queria ser aeromoça por uma época, porque eu achava que esse era o jeito de ir. E minha primeira viagem de avião foi mesmo quando eu tinha uns 20 anos, assim. Então, eu ficava e tinha uma aeromoça na rua da minha avó, quando eu ainda brincava na rua, e essa aeromoça, antigamente, né, aeromoça com aquela, enfim, com lenço, passando, com aquele salto, eu ficava sentada, eu olhava, achava a mulher mais chique do mundo, e eu ficava imaginando, enfim, aquela coisa de, gente, ser aeromoça, que máximo, e era uma coisa que eu queria, então, enfim, acabou que não virei uma aeromoça, mas deu para viajar bastante, e acho que a profissão permite isso, então acho que tem um lado, assim, que é a parte do profissional, mas que você se desenvolve como pessoa, sabe? E isso eu acho que é genial. Uma escola que, enfim, você não para de aprender, enfim. Eu adoro isso. É verdade. E você pensa em voltar a morar no Brasil? Há quantos anos você está aí em Tóquio? 2 anos já? 2 anos, fez 2 anos, em janeiro agora. Sim, eu já estou fora do Brasil há 14 anos, mais ou menos. Não, já avisei minha mãe que eu não vou voltar. Ela já sabe, não, ela super me apoia, meus pais, mas não tenho planos de voltar. Assim, amo, assim, morro de saudade dos meus amigos, enfim, da minha família, mas eu não tenho plano. Tenho planos de continuar, enfim. Eu também não, claro, não imagino que eu vou me aposentar aqui em Tóquio. Eu tenho essa coisa muito. Portugal ficou para mim muito como uma casa que eu voltaria, assim, muitos anos depois. O problema de Portugal para mim, que eu achei que eu cheguei muito nova. Eu cheguei lá com 27 anos. E eu queria ter chegado lá depois de ter dado uma volta em outros lugares. Assim, eu gostei tanto depois de tempo. No começo foi muito difícil. Os primeiros 4, 5 anos foi muito difícil. Mas quando eu me adaptei, assim, hoje é o lugar que eu penso, tem que ir no Brasil visitar meus pais, tem que ir para Portugal. Eu nunca consigo separar mais essas duas coisas. Então, assim, ficou uma coisa de casa muito forte, assim, para mim. Então, mas eu sempre pensei, falei, gente, já ter chegado aqui com 60, 70 anos, é ficar, sabe? Tipo, era um lugar para ficar. Mas eu cheguei lá como meu primeiro destino, e mesmo quando eu fui para Portugal, eu já fui pensando, não, agora saí do Brasil, agora eu vou começar. E aí a minha ideia era continuar, acabei ficando lá 9 anos, não tava nada nos meus planos, acabou acontecendo, mas no final eu sabia que meu plano era continuar explorando, assim. Então, enfim, morei 27 anos no Brasil, tá bom, agora eu vou visitar. Muito bem. E como são as amizades aí no Japão? Você tem amigos brasileiros? Porque eu imagino que não... Bom, claro, a gente nesse último ano de pandemia é mais difícil porque ninguém viajou. Mas é difícil, né, pessoas irem para o Japão. Por exemplo, Portugal, se você morasse em Portugal hoje, tirando a pandemia, claro, toda semana ia ter alguém visitando, né? No Japão é mais difícil. E como é fazer amigos brasileiros? Quer dizer, tem o teu chefe, né, que é um brasileiro também, mas tem uma comunidade aí, você quis se envolver ou não tem? É muito longe? Então, não tem. Engraçado que, enfim, trabalhando na minha área, é muito fácil achar brasileiro em todo lugar, enfim, mas não achei aqui, não tem essa, por exemplo, eu lembro quando eu mudei para Chicago, alguém passou meu número no WhatsApp, de repente eu estava no WhatsApp com um monte de brasileiro que eu não sabia, encontrei mais brasileiros em Chicago na minha profissão do que em Portugal, por exemplo, é uma coisa surreal, mas enfim, aqui não tem. Conheço, enfim, eu acho que tem um pouco mais uma comunidade que, enfim, quando você é casado, tem filhos, eu acho que é meio que pela escola internacional, acho que você acaba conhecendo. Eu sei que tem brasileiros, família, em outras áreas, eu sei que tem uma coisa um pouco mais de comunidade por causa desse meu chefe brasileiro, que tem filhos aqui, família, eu sei que tem mais pessoas. Eu não conheço,
Enfim, e isso me abriu outras portas, assim, de conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas talvez um pouco mais da comunidade internacional, e é até engraçado, enfim, passei 2 meses fora agora, cheguei ontem, até, e uma das amigas japonesas acabou, enfim, cuidando um pouco aqui do meu apartamento, e ontem eu cheguei, e juro, assim, enfim, fora ela ter colocado praticamente café da manhã, ela pensou que eu tô em quarentena agora, ela pensou em tudo que eu podia querer para o café da manhã, ainda me deixou, enfim, ela veio aqui regar planta, e cuidou do meu apartamento por 2 meses, e ainda deixou, e eu, assim, super grata, agradecendo, né, enfim, ela veio toda semana, ainda deixou uma caixa de cookies, que eles têm essa coisa dos cookies aqui, dessas caixas de doce, com um cartão, até tá aqui, um lequezinho, eu cheguei aqui em casa, eu falei, sabe quando te dá um quentinho? E eu pensei, quantas amigas minhas, acho que assim, amigas minhas de anos fariam o que ela fez por mim, sabe, nesse tempo. Eu senti tão tranquila, principalmente com as plantas, que eu tenho um monte de planta, de saber que uma pessoa estava cuidando da minha casa como ela cuidou. E aí, essas coisas que eu acho que é muito legal, assim, às vezes você conhecer uma pessoa local, e eu acho que os japoneses, assim, apesar de serem muito tímidos, e de quando eles não falam inglês, vai ser muito difícil quebrar essa barreira, mas quando eles falam, eles são as pessoas mais, não sei, mais amorosas e mais, enfim, eu acho que tem uma gentileza, acho que é gentileza a palavra, sabe, tem uma gentileza muito genuína, então tem uma coisa que você sente muito bem aqui. Então, assim, eu acho que tem essas 2 amigas, que eu acho que são amigas que eu vou levar para a vida. Tenho mais pessoas, óbvio, aqui que eu gosto. Na agência, assim, fora da agência, tem 2, uma fora da agência, uma na agência. E acho que mais internacional, brasileiro, por acaso, aqui tem esse meu amigo, que era meu chefe, que já era meu amigo há muito tempo, eu conheci ele em Lisboa. Mas é muito diferente. O que é interessante, por um lado, porque, por exemplo, Portugal era o contrário, era, meu Deus, preciso fazer um amigo português, porque tem tanto brasileiro, e, por exemplo, demorou, sabe, para fazer amigo português, porque você é automaticamente inserido nesse mundo brasileiro, sabe? Em Chicago aconteceu a mesma coisa, assim, então você é inserido e de repente você tem que fazer um esforço. Eu lembro que em Chicago fazia um esforço para tentar falar, gente, não posso estar aqui nos Estados Unidos e todo meu final de semana eu só falo português, sabe? Uhum. E isso é muito fácil de acontecer, porque, e é ótimo, claro, que você vai, acaba, tem churrasco, mas esse é que você está perdendo o viver a cultura do lugar, né? Ou de conhecer. E eu acho que, assim, tem uma dose tua que vai para um lado de conforto e tem um lado seu que tem que procurar um pouco, peraí, eu tô aqui, né? Vamos tentar. Mas é óbvio que se você pensa, todo mundo, até você no Brasil, pensa que você está no Brasil com sua rede de amigos e família e tem um estrangeiro. As pessoas estão muito abertas para fazer novas amizades quando elas são muito novas, quando elas estão na escola. Você está falando de gente de 40, 50 anos, sabe? As pessoas estão com as vidas formadas, estão muito contentes com as redes, né, com a sua rede de amizade. Então, assim, você tem que entender, eu me coloco no lugar dessas pessoas. Então, mesmo quando eu vejo, poxa, né, em Chicago, em Portugal, você fala, poxa, tão difícil, né, ter um amigo local. Mas você tem que entender que tem a ver um pouco essa dinâmica. Você tem que se colocar no papel da outra pessoa. Mas no Brasil, eu não estava procurando novos amigos, talvez com 45 anos, sabe? Então, enfim, acho que tem esse lado de entender, mas você acaba encontrando, assim. Eu tenho menos, uma rede bem menor de amigos no Japão, mas fico bem contente com os amigos que eu tenho aqui, assim. Acho que são amigos para a vida já. Que ótimo. Aqui em Londres, a experiência é um pouco diferente, eu acho, porque tem essa coisa que você falou, né? Quando a gente chega com uma determinada idade, para entrar em alguns círculos é mais difícil. E a minha experiência para ter amigos ingleses também, acho que quando você faz um amigo inglês é para a vida toda, mas até você considerar aquela pessoa, até que ela te considere amigo, é um longo caminho, entendeu? Muito tempo mesmo, mas aí de fato a gente ganha. E eu lembrei uma outra história, uma amiga minha, uma brasileira que eu conheci aqui em Richmond, que é o bairro onde eu moro, e aí eu lembro que logo que eu conheci ela, ela falou para mim, ai Letícia, eu acho que eu não quero mais fazer amizade com ninguém, porque ela tinha morado em tantos lugares, porque o marido dela a cada 3 anos mudava de cidade, então em cada cidade que ela ia, ela fazia uns amigos, aí depois aí quando chegou aqui, que já era penúltima, agora eles mudaram para os Estados Unidos, ela falou assim, ai Letícia, eu não sei mais se eu quero ser amiga, não quero fazer amigos e tal.
Porque chega uma hora, quem é expatriado e fica morando fora em vários lugares, tem gente que tem o perfil de fazer milhares de amigos, mas quem tem o perfil de fazer um amigo e cuidar dele, né, e ter aquela relação, tem uma hora que ela diz, não dá mais. Mas amigos sempre são bem-vindos, né? E também não precisa ser em grande quantidade. Acho que mais a qualidade da amizade é mais importante, ainda mais para gente que mora fora, né? É verdade, é verdade. Mas eu acho que tem esse lado de esforço. Acho que tem um esforço. Eu vejo, assim, por eu ser solteira, enfim, meu namorado tá no Canadá, tem essa coisa de eu ter que me esforçar aqui para sair, para fazer amizade, para encontrar pessoas. Eu acho que é isso, é um esforço, sabe? Então, eu acho que numa situação como a minha, quando você não vai com uma família, acho que tem que se sentir bem sozinha. Por isso eu falo, eu sento tranquila num restaurante e janto sozinha. É engraçado que meu namorado não faz isso. Ele fala para mim, eu não sei como você vai. Ele falou, ele não senta sozinho para comer, sabe? E ele é estrangeiro no Canadá, ele é alemão, ele está 10 anos no Canadá. Mas, enfim, ele é uma pessoa que não senta para comer, acha muito estranho. E é engraçado que a gente até falou sobre isso agora. E eu era assim no Brasil. Eu lembro que no Brasil, sair para almoçar sozinha, no meio da semana, no trabalho, mas nunca. Ir ali na Vila Olímpia, sentar sozinha, almoçar. Não, tipo, se não tivesse uma companhia para almoçar, eu não almoçava, ou pegava um lanche, comia na mesa, e eu perdi completamente, não em Portugal ainda não, Portugal eu estava praticamente sempre almoçando com gente. Quando eu mudei para Chicago, eu não conhecia absolutamente ninguém na cidade, né, enfim, tinha uma amiga do trabalho, que morava no subúrbio com a família dela meio que me adotou, virou praticamente minha segunda família, minha família americana, enfim, passava todos os feriados, tinha mesmo uma coisa de família, Thanksgiving, tudo. Mas, enfim, eu estava morando no centro ali, e ali eu estava sozinha. Então, assim, final de semana, até eu começar a fazer minha rede de amigos, eu estava almoçando e jantando em todos os lugares, ia no bar, ia em jazz, foi a coisa que eu mais amei em Chicago, os bares de blues e jazz. E eu ia de noite, sentava no bar e escutava, eu adorava o de jazz, porque blues é um pouco mais barulhento, mas jazz praticamente não pode falar, é para escutar, então eu me sentia ainda menos estranha, ninguém estava falando, mesmo que ele estava com um círculo de amigos ali, também estava todo mundo quieto, então eu me sentia super bem, sem falar na mesa, então eu ia muito em bar de jazz, sozinha, e quebrei essa história, sabe? Depois, até quando eu fazia amigos, ninguém curtia jazz, os meus amigos, continuei indo sozinha, e era ótimo, enfim, eu acho que isso que eu falo do aprendizado, aí você vai tirando essas bobeiras, sabe, tipo, de ideias que você tem de julgamento, enfim, agora aqui no Japão, então, eu vou em todos os restaurantes, vou muitas vezes com as minhas amigas, e muitas vezes vou sozinha, e levanto e vou, e ótimo, enfim, eu acho que tem essas coisas que você acaba... Enfim, não sei, eu acho evoluindo, pode ser para outras pessoas que não seja evolução, mas para mim foi uma evolução enfim, não me sentir observada, se eu estou curtindo, se eu gosto do lugar, não vou achar que alguém vai olhar e falar, estou comendo sozinha, estou almoçando sozinha, não tenho isso, assim, enfim. Que bom. São coisas que a gente vai pegando nas experiências. Vai amadurecendo, vai mudando, é isso também, vai vendo o mundo de outro jeito, são experiências que são ótimas para a vida da gente, eu acho. E Lu, última pergunta, você tem planos de ir para algum outro lugar, ou por enquanto está ótimo aí no Japão, ou, não, eu gostaria, agora que eu estou aqui desse lado, eu queria morar na Austrália, tem algum país que você ainda gostaria de ter uma experiência? Eu acho assim, não por a questão de trabalho, mas acho que por uma questão, enfim, eu já estou 2 anos e pouco nesse relacionamento à distância. Eu conheci esse meu namorado quando eu saí de Chicago e recebi a oferta para o Japão. Eu fui fazer uma viagem sozinha e falei, agora eu vou viajar por aqui porque eu vou ficar longe daqui. E fui para o Canadá e fui para essa ilha e acabei conhecendo ele bem nesse momento de transição. Enfim, quando você pensa Vancouver Island, essa ilha na parte do Pacífico, enfim, tem até voo direto, Tóquio, Vancouver, que vai pelo outro lado, né? Então não é tão mal, mas enfim, é longe, né? Então acho que eu tenho uma ideia um pouco de estar mais perto dele, assim, de alguma forma, porque ele trabalha, enfim, com uma parte, ele tem que morar numa ilha, ele trabalha com essa parte de aventura, de ver ursos de caiaque, de levar as pessoas para esse tipo de tours, enfim, é uma vida oposta a minha, completamente urbana, ele é completamente, enfim, uma pessoa que tem que morar numa ilha, num esquema dele.
Então, assim, é uma coisa que a gente tem conciliado super bem, por isso quando eu vou para lá eu tenho uma vida meio que oposta do que eu tenho aqui, que é muito, muito legal, mas enfim, eu penso um pouco de como conciliar, enfim, essa vida urbana com essa vida da ilha, que eu não consigo trabalhar de lá também, enfim. Então, acho que é um pouco essa ideia de repente, não sei se eu vou ficar pela Ásia, mas não tenho plano para agora, assim, porque eu gosto, enfim, eu acho que essa coisa da pandemia foi muito chato para quem viajava muito, eu viajava muito, a gente se via a cada 3 meses, enfim, e são 2 países, é muito estranho, porque eu não tive tanta liberdade quando começou essa história da pandemia aqui, porque com você não ser japonês, teve uma distinção que foi muito chato no início, de eu não poder sair. Se eu saísse, eu não poderia voltar. Então, eu fiquei um pouco presa. E, ao mesmo tempo, o Japão não abriu, ainda não abriu para ninguém. E ele também é um estrangeiro, apesar que ele já é residente, mas um estrangeiro num outro país. Então, não era que eu poderia voar para o meu país ou ele para o dele. Os dois são estrangeiros em 2 países diferentes. Enfim, foi um caos, até que a gente conseguiu uma permissão especial para ir para o Canadá. O Canadá abriu para parceiros, pessoas que eram não casados. Mas o Japão não abriu, não vai abrir por um bom tempo, por exemplo. Então, assim, essas coisas faz um pouco a gente pensar, poxa, será que eu não queria estar num lugar um pouco mais fácil? Mas eu adoro aqui, assim, eu me sinto super bem. Eu acho, assim, eu tenho aquela sensação diferente que eu tive de Portugal, ou mesmo dos Estados Unidos, que é quando eu sair, eu não acho que eu vou voltar a morar aqui. Eu não acho que é uma oferta que aparece facilmente, ainda mais depois de conhecer o mercado. É muito fechado para estrangeiro, então assim, acho que eu tenho que aproveitar mais um pouco. Que bom, que tenham mais Tokyo Beats, mais experiências aí. Tava meio parado porque eu não estava aqui, enfim, porque realmente é uma coisa que quando eu tô aqui, que eu vejo, eu anoto e faço, eu não faço de outros lugares. Então agora eu tava esses 2 meses no Tokyo Beats, tava meio parado, mas vai voltar. Mas igual, o material que tem lá é muito legal para quem mora fora e tem a experiência de lidar com coisas novas e diferentes. Eu achei muito interessante, eu adorei. Eu queria te agradecer a participação. Eu sei que está noite aí em Tóquio, aqui em Londres a gente está de tarde. Então, muito obrigada por ficar acordada para a gente poder bater esse papo. Foi um prazer. É isso. E se vocês estiverem curiosos, deem uma olhada no Tokyo Beats. Vou colocar bonitinho ali o nome. Então tá, o Manda Brigadeiro fica por aqui e até a próxima semana.